alunas, olá alunos, eu sou o professor Eduardo Cardoso e hoje iniciaremos mais um conteúdo de física do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós iremos estudar o movimento uniforme. Conteúdo esse correspondente à cinemática escalar. Podemos dizer que um movimento é dito uniforme quando ele ocorre com uma velocidade escalar que não se modifica com o passar do tempo. É o que pode acontecer, por exemplo, em alguns automóveis dotados de piloto automático, ou ainda se considerarmos a propagação da luz em meios homogêneos e também a propagação do som em meios homogêneos, em que o campo gravitacional seja desprezível. Podemos ainda dar como exemplo muitos satélites artificiais que realizam movimentos uniformes e circulares. Nesses satélites, muitas vezes, pode-se observar que, em iguais intervalos de tempo, as distâncias percorridas são iguais. Isso evidencia que os satélites estão submetidos a um movimento uniforme, pois, para iguais intervalos de tempo, temos iguais variações de espaço, portanto, as mesmas velocidades e aceleração nula. Podemos definir, portanto, o movimento uniforme, o MU, sendo aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero, de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Desse modo, nós temos que o movimento pode ser uniforme na forma curvilínea ou retilínea. Anteriormente, no exemplo do satélite, demos uma situação curvilínea. Agora nós iremos dar uma situação retilínea. Uma rocha lançada em uma região do universo de gravidade desprezível realiza um movimento uniforme e retilíneo, ou seja, uma rocha lançada no vácuo do espaço, sem grandes interferências gravitacionais, mantém um movimento em linha reta e uniforme. No tempo 0, ele está no espaço S0, no tempo 1 segundo, no espaço S1, no tempo 2 segundos, S2, e no tempo 3, igual a 3 segundos, ele está no espaço S3. Se considerarmos as variações de espaço, elas são as mesmas. S1 menos S0 é igual a S2 menos S1, que é igual a S3 menos S2, e isso N vezes. Vamos considerar agora uma situação da realidade. A fotografia que você está vendo é de uma estroboscopia de uma bola de tênis em movimento uniforme ao lado de uma régua. Observe que a bola de tênis percorre espaços iguais, como você pode ver aqui. Os intervalos de espaço que a bolinha de tênis percorre são iguais. Isso foi possível de se obter através de análise de um estroboscópio. Um estroboscópio é um instrumento utilizado lá na engenharia para determinar a velocidade do movimento ciclo de um sistema em rotação ou vibração. Agora, nós iremos nos ater à representação gráfica da velocidade escalar instantânea em função do tempo. Em todos os instantes do intervalo de tempo em que o movimento é uniforme, a velocidade escalar instantânea é sempre a mesma. Então, a representação gráfica dessa velocidade em função do tempo pode ser expressada pelo seguinte gráfico de um sistema cartesiano. Nesse primeiro gráfico, nós observamos que a velocidade escalar é constante e diferente de zero, o que nos leva à conclusão de que o movimento é uniforme. Também observamos que a velocidade escalar é positiva e, por isso, concluímos que o movimento se dá no sentido da trajetória, ou seja, é um movimento progressivo, como você pode ver na figura do carrinho, que melhor exemplifica. Agora, se considerarmos a situação em que o movimento é retrógrado, nós teremos o seguinte gráfico, a seguinte representação gráfica. Neste gráfico, a gente também observa que a velocidade escalar é constante e diferente de zero. Portanto, o movimento é uniforme. Entretanto, a velocidade escalar é negativa. Então, o movimento se dá em sentido contrário ao da trajetória, e é um movimento retrógrado.
Para melhor exemplificar, podemos dizer que o movimento progressivo, aquele que acontece no sentido da trajetória, pode ser representado de forma matemática da seguinte forma. Digamos que nós temos um carrinho se movimentando no sentido da trajetória, no qual está a setinha aqui. Ele sai desse ponto, no qual o valor é zero. Entretanto, vamos considerar o movimento indo de 10 até 50. Nessa situação do ponto 10 até 50, vamos fazer as contas de quanto seria. Desse modo, o carrinho vai daqui até o ponto seguinte, até o ponto 50. Para determinar o valor da distância percorrida, ou seja, a variação de espaço percorrida, e assim a velocidade percorrida, nós iremos considerar a seguinte situação. O espaço final vai ser igual a 50, digamos, metros. E o espaço inicial vai ser igual a 10 metros. A velocidade, portanto, vai ser igual à variação de espaço dividido pela variação do tempo. Digamos que ele tenha percorrido esse percurso no tempo de 2 segundos. A velocidade, portanto, vai ser igual a 50 menos 10 dividido por 2. Isso diz que 40 dividido por 2 é igual a 20 metros por segundo. Como o valor da velocidade é positivo, nós temos aqui um movimento progressivo. Agora, se levarmos em consideração a situação em que o carrinho se move no sentido contrário da primeira situação, ou seja, indo de 50 para 10, nós podemos também calcular e ver como o movimento pode ser retrógrado. Vamos lá. Nesta situação, nós temos que o espaço inicial é 50. Então, o espaço inicial é igual a 50 metros. O espaço final é igual a 10 metros. A velocidade, portanto, é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Desse modo, nós temos que 10, que é o espaço final, menos 50, dividido pelo tempo, que é aquele mesmo que demos na primeira situação, de 2 segundos. Aí nós temos que 10 menos 50. Lá do ensino fundamental, nós temos a subtração de números ditos inteiros, que também vale para os números reais, que é o que abrange a física do ensino médio. 10 menos 50 dá o sinal do maior, que é do 50, e subtrai 50 menos 10 menos 40, dividido por 2. Qual é o valor? Menos 20 metros por segundo. O sinal de menos aqui representa que o movimento é retrógrado e, portanto, é representado pelo segundo gráfico que explicamos. O movimento anterior, indo de 10 para 50, é um movimento progressivo. Assim, nós temos que, no primeiro, nós temos um movimento progressivo, que é representado pela primeira situação, feito o cálculo com sinal positivo. E a segunda situação, nós temos que o movimento é retrógrado. Entretanto, há outra situação muito importante para se analisar graficamente. Afinal de contas, a cinemática é a parte da física que procura descrever os movimentos, e não há nada melhor do que descrever movimentos através de gráficos do sistema cartesiano. Para o repouso, a velocidade escalar é constante e igual a zero. Nesse caso, a representação gráfica escalar em função do tempo pode ser vista como uma linha no eixo t, que não varia com o tempo. Ou seja, o valor da velocidade é zero, melhor dizendo, o valor da velocidade é zero e com o tempo se mantém zero. Por isso que é essa linha no eixo t, da velocidade no tempo. E essa é a representação gráfica do repouso em um eixo de coordenadas velocidade e tempo. Agora, nós iremos determinar a função horária do espaço.
Para determinar a função horária do espaço, iremos considerar a situação em que uma partícula em movimento uniforme descreve a seguinte trajetória. Nessa situação, a trajetória está orientada, sendo o ponto zero a origem dos espaços. No instante t0, a origem dos tempos, a partícula estava em um ponto no qual o espaço é igual a S0, ou seja, o espaço inicial. No instante cujo qual existe um valor t qualquer, a partícula está em um ponto do espaço S. Observe que, em um movimento uniforme, a velocidade escalar média em qualquer intervalo de tempo coincide com a velocidade escalar instantânea, em qualquer instante, uma vez que esta última é constante. Desse modo, podemos escrever t0 e t do seguinte modo. A velocidade escalar vai ser igual à variação do espaço dividido pela variação de tempo. Como eu falei, devido ao movimento ser uniforme, a velocidade escalar média é igual à velocidade instantânea em qualquer instante. Assim, nós temos que a velocidade vai ser igual ao espaço menos o espaço inicial, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Desse modo, nós temos que a velocidade vai ser igual o espaço menos o espaço inicial, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial, dividido por um valor de tempo que é o mesmo. Não há intervalos de tempo. O tempo, devido à velocidade ser constante, sempre vai ser o mesmo. Sempre teremos os mesmos intervalos de tempo. Nós podemos dizer que t0 menos... Podemos dizer que t final menos t inicial é igual a um ΔT, e ΔT sempre é o mesmo, portanto, é igual a um determinado t. Assim, nós podemos dizer que o espaço final menos o espaço inicial está dividido apenas por t. Desse modo, nós podemos dizer, através de uma multiplicação de meios pelos extremos, que t vezes v vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial. Assim, nós podemos chegar à seguinte fórmula, na qual o espaço vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a chamada função de espaço do movimento uniforme, ou a função horária dos espaços para qualquer movimento uniforme. Assim, nós podemos dizer que S0 vai ser igual ao espaço em T0, igual a zero. V é a velocidade escalar. E S é o espaço em um instante t qualquer. Essa função, espaço igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, às vezes pode ser expressa apenas por ΔS igual a velocidade vezes o tempo, quando para nós for mais conveniente considerar as variações de espaço em vez dos espaços fixos. De modo que ΔS é o deslocamento ocorrido desde o instante t0. Pessoal, obrigado pela atenção. Na próxima aula iremos resolver exercícios sobre a função horária dos espaços e as ideias iniciais de movimento uniforme. Obrigado a todos
e até a próxima.